Bom dia, graça e paz. Frio, muito frio, gente. 1 grau aqui, congelante. Achei que nem ia conseguir estar aqui com vocês nesta manhã, mas a gente precisa evoluir, né? Sei que tem muitas pessoas que assistem depois, e essa é uma parte um pouquinho diferente do nosso café, que é falar sobre o Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 12 de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele possui duas grandes divisões, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver a perseguição do mundo, as hostes infernais, mas sobretudo juízos, né? Os grandes juízos que Deus acaba colocando sobre a terra, e principalmente em resposta às orações dos santos. Foi o que basicamente a gente viu com os selos e com as trombetas, né? Então, do capítulo 1 até o 11, nós temos uma divisão. Claro que a primeira parte desse trecho, dessa primeira divisão, nós vamos ver Cristo se identificando, nós vamos ver as cartas às igrejas da Ásia, e nós vamos ver todos os juízos que caem sobre a terra por intermédio dos selos e por intermédio das trombetas. Agora, a partir deste capítulo 12 até o final, nós vamos ver como a perseguição se dá por intermédio de 4 agentes que a gente poderia chamar assim de quarteto do mal, né? Que atacam a igreja: Satanás, Anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. São os 4 grandes inimigos e perseguidores da igreja que aparecerão nesta segunda parte, ou perseguidores do evangelho, né? E o que é interessante, as sessões elas não diferem muito, tanto a primeira quanto a segunda, elas não têm muita diferença, porque nós vamos ver que a partir de agora, do primeiro capítulo dessa segunda parte, que é o 12, até o último, nós vamos ver Cristo e a igreja vitoriosos. E por incrível que pareça, né, a guerra a partir de agora fica mais evidente, mais forte, mais tensa. E já nesse capítulo 12 nós vamos ver 3 batalhas, 3 lutas, incitadas por um personagem um pouco diferente, que Apocalipse vai narrar, João narra como dragão, né? O dragão, ele luta contra... agora a gente precisa fazer o seguinte: vamos olhar esse capítulo 12 em 3 partes também. Do verso 1 até o 6, o dragão luta contra o Messias. Do verso 7 até o 12, ele luta contra Miguel. E do verso 13 até o 18, ele luta contra a mulher. Tá? Existem 3 aspectos comuns entre as 3 lutas. Ou seja, o dragão perde, perdeu, perde e perderá. Perdeu, perde e perderá. Olha só. De novo, ele luta contra o Messias, contra Miguel e contra a mulher. Ele perdeu, ele perde e ele perderá. Tá? Mas vamos lá. Quem é essa descrição? Quem essa mulher representa? Quem são esses símbolos, né? Miguel, Messias aqui nesse texto. Vamos para o capítulo 12 para que nós possamos entender. Olha só. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha só, aparece 1260 dias de novo aqui, né? 1260 dias, se você for dividir, ele dará 3 anos e meio. Notem que é um texto bem alegórico, né? Por isso que Apocalipse, nessa parte, existem muitas interpretações sobre Apocalipse, dizendo que Apocalipse é um texto alegórico. Vai falar de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então, que mulher é essa? O que essa mulher que está falando aqui representa? Primeiro, essa mulher é o símbolo da igreja. Tá? Muitos entendem que essa mulher é o símbolo da igreja. Que igreja? De toda a história. De todo o povo de Deus, em toda a história, desde que o Senhor foi assunto aos céus. Tá? E essa perseguição que o dragão faz é a perseguição que a igreja enfrentou durante a história, durante toda a história, e vem enfrentando e vai enfrentar ainda. Tá? Ontem mesmo eu até postei algo somente no Facebook sobre uma perseguição que está se dando aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Lembram da polêmica aquela do vídeo do Burger King? Teve uma escola em Belo Horizonte, que é ligada a uma igreja, que fez um vídeo refutando, falando sobre que não há gêneros, falando sobre... Eu não me lembro bem, até porque eu não assisti todos, né? E procurei até, não me chamou muita atenção na época, mas a escola usou crianças para falar que existem meninos e meninas apenas, né? Que Deus criou homem e mulher. E o Ministério Público intimou o pastor Jorge Linhares a prestar esclarecimentos. Ou seja, alguém pode dizer, pastor, mas isso é tão pequeno. É pequeno, mas há uma cristofobia e uma evangeliofobia no Brasil imensa. Só não percebe quem está desatento. E a perseguição vai se tornar cada vez mais intensa. Eu dizer, mas a igreja não vai passar. Irmãos, a igreja durante toda a história passou por perseguição. Seus primeiros 2 séculos, muitos homens morreram para que o evangelho chegasse até aqui. Há uma perseguição velada, não esclarecida, não declarada, melhor dizendo, né? Velada, muito silenciosa, muito quieta, mas há uma perseguição. E essa perseguição, a tendência é que ela se intensifique cada vez mais. Cada vez mais. Bom, então, essa mulher representa a igreja de Cristo perseguida durante todas as eras, ok? Olha só, a mulher está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa
e exaltada. Por quê? Porque ela é a noiva do Cordeiro. A igreja, por que ela está vestida de sol, essa mulher? Apocalipse 12 começa assim, vestida de sol. Porque simplesmente a igreja reflete a beleza de Cristo. A igreja reverbera o brilho da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus, a beleza de Cristo, está refletida na igreja. A igreja dos santos. Não a igreja como instituição, ok? Sempre fazendo essa diferenciação, porque ela é muito importante. Terceiro, a mulher tem debaixo de seus pés a lua, ou seja, a lua é um astro. A mulher tendo a lua debaixo de seus pés é exemplo de domínio. É claro que esse domínio se dá porque Cristo é a cabeça da igreja. Paulo deixa muito claro isso, né? Cristo é a cabeça da igreja. Quem exerce todo o domínio? Cristo. Tá? Cristo tem todo o domínio, tem toda a autoridade sobre todas as hostes infernais que se levantam contra a igreja. A gente até interpreta muito aquele texto que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a palavra inferno naquele texto, ela tem a ver com morte, não com o inferno como nós entendemos, chamamos de inferno, mas tem a ver como morte. Então, o que Jesus quer dizer naquele momento é que a morte não vai vencer a sua igreja. A morte não tem o poder de deter a igreja. Por quê? Porque assim como esta mulher que está sendo glorificada, que é a igreja que foi glorificada durante toda a história, será, né? Cristo exalta a sua igreja como sua noiva. Então toda autoridade que Cristo tem, a igreja acaba tendo também. Sobre as hostes infernais, sobre o diabo e seus demônios. Quarta característica dessa mulher. A mulher tem em sua cabeça uma coroa. Fala ali em 12, como é que o texto diz? 12, onde é que está aqui? 12 estrelas na cabeça, né? Ainda no verso 1. 12 estrelas na cabeça. Essas 12 estrelas, muitos entendem que poderia ser uma referência às 12 tribos de Israel, ou aos 12 apóstolos. Não se sabe bem, né? Mas o que representa uma coroa? Isso que é importante a gente entender. A mulher tem uma coroa na cabeça. Coroa quer dizer que ela é vitoriosa. Ou seja, se essa mulher de Apocalipse 12 representa a igreja e ela é vitoriosa, é porque o seu Cristo, que é vitorioso, porque o seu Cristo, que é exaltado, a igreja também será vitoriosa e também será exaltada. Por isso que, mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha e virá, né, todos esses momentos de perseguição virá, sim. Não há nada que possa dizer assim, olha, não, mas a igreja não vai passar por perseguição. Passou. Em todas as eras passou. Em períodos mais intensos, outros menos, mas vai passar. Então, a certeza que nós temos, mesmo que venha perseguição, é que Cristo está sentado no seu trono e a igreja também se assentará. Amém? Olha só. Uma outra característica dessa mulher de Apocalipse 12. A mulher está grávida e prestes a dar à luz. Olha que texto estranho, né? A mulher está grávida e prestes a dar à luz. Ou seja, se essa mulher representa a igreja,
ok? Representa o seu povo escolhido de todas as épocas. Significa que Deus preparou um povo especial, né? Um povo especial para ser veículo da chegada do Messias, que foi o caso de Israel. E a história vai mostrar que esse dragão trabalha para que isso não acontecesse. Então, essa parte de Apocalipse, João está narrando algo que já aconteceu. Ou seja, Deus escolheu um povo, preparou um povo, providenciou toda a plenitude dos tempos para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho fosse disseminado de uma forma muito rápida. Lembram, né? Quem me acompanha no curso de teologia sabe o que é a plenitude dos tempos. Foi quando todo o conhecimento, pensamento, a cultura grega ajudou para a vinda do Messias, principalmente com a helenização, ou seja, com uma única língua capaz de toda a população civilizada da época falar a mesma língua, que era o grego. A própria esperança judaica que os profetas profetizaram, e também a própria infraestrutura romana, que com o Império Romano dominando também praticamente todas as civilizações a partir de 70 a.C., estradas pavimentadas, né, sistemas de saneamento, tudo pronto. Né? Ou seja, os apóstolos tinham a capacidade de transitar entre comunidades, levando a mensagem única. Então, esta era a plenitude dos tempos. Então, quando João está falando aqui que a mulher está grávida e prestes a dar à luz, isso diz respeito que Deus escolheu a igreja agora, né, olhando já para o futuro e não olhando mais para o passado. Ou seja, o dragão lutou e impediu, né? Olha o que diz lá o trecho, verso 2, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, ou seja, o sofrimento, né, da humanidade desgarrada longe de Deus. Viu-se também um sinal, e eis que o dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Estrelas aqui são anjos, ou seja, uma terça parte dos anjos, este dragão, que é Satanás, arrastou juntamente com ele e lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E nós vamos ver isso acontecendo logo no início. Né? Herodes foi usado, né, principalmente com a intenção de matar, foi uma espécie de anticristo, foi um espírito de anticristo que invadiu Herodes. Quando ele ouve que havia nascido o Messias, ele diz, olha, voltem aqui, diz para os pastores, né, para os reis que foram visitar, voltem aqui e me digam onde nasceu o menino, porque eu também quero adorá-lo. Mas, na verdade, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele gostaria que pegasse nesse range, né, de 2 anos, que Jesus também fosse morto. Então, nós vamos ver aí um espírito do anticristo se manifestando, e esta palavra dizendo, né, que o dragão se opunha à mulher que estava ali, ao qual o filho dela havia nascido. Né? Só que isso também diz respeito, esse menino que nasce, diz respeito também à igreja. Mas como assim igreja? A igreja é veículo do nascimento de Cristo no coração dos incrédulos. Por isso que o dragão se opõe diante de nós, né, para devorar aquilo que a igreja tem, que é a sua mensagem, a sua missão, né, o seu evangelismo. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ali está muito claro, né, que a semente que não cai numa terra fértil, ela é uma semente que é destruída, que é devorada, que ela é
ela não é alimentada. Então, esse dragão aqui, ele se opôs, querendo destruir o filho da mulher, né, que seria Jesus Cristo, e também se opõe ao trabalho que a igreja faz. Ok? Mas tem algo interessante. A mulher, ela é protegida por Deus da fúria desse dragão. Olha o que o texto diz. Deixa eu voltar lá para o texto, tá? Onde é que está aqui? Olha só, verso 5. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Né? Esse governar todas as nações está escrito lá no Salmo de número 2. Quer ver? Salmos de número 2, verso 9. Diz assim, ó. Onde é que está aqui? Só um pouquinho que eu errei a busca do Salmo aqui. Salmo de número 2, verso 9. Diz assim. A partir do 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus, tá? Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então, voltando lá para Apocalipse 12, quando nós vemos ali... voltando um pouquinho, né? Tem algumas interpretações que tentam dar significado para estes 10 chifres que estão nas 7 cabeças do dragão. Muitos dizem que são 10 países que irão, no momento dessa perseguição, mover uma guerra contra Israel e também contra a igreja. Não se sabe ao certo, né? Durante os últimos 20, 30 anos, se falou muito sobre quais seriam esses países. E isso pode, na medida que as coisas vão ficando mais claras, os sinais vão aparecendo e o tempo vai findando, pode ser uma conjectura e digamos assim, uma inferência que pode mudar a qualquer momento. Né? Quais são os 10 países? Será que realmente são 10 países? Né? Então existem algumas interpretações. Será que não são 10 líderes? Então existe esse pensamento assim entre alguns teólogos e intérpretes deste capítulo. Tá? Então a primeira guerra é contra a mulher. E olha o que diz lá. Terminando o que eu estava lendo no verso 5. Ela deu à luz a um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Ou seja, esse filho foi morto e ressuscitou. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Olha que interessante. A mulher é a igreja, lembram, né? Lembram que a interpretação que se tem é que a mulher é a igreja glorificada, exaltada. Ela fugiu para um lugar que Deus havia preparado para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha só, 1260 dias, se você dividir por 30, né, que é a média normal dos meses, vai dar exatamente 3 anos e meio. Ou seja, o entendimento que se tem aqui é que... E aí entra as várias interpretações, tá? A mulher é a igreja, ok? O texto diz que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado um lugar. Então, tanto pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, entendem que este é a primeira metade da grande tribulação, tá? Ou seja, pré-tribulacionistas acreditando que esse período é o período do do tribunal de Cristo,
em que a igreja foi para um lugar preparado por ele, tribunal de Cristo. Os mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, acreditam que é esse período, ou seja, é a primeira metade ao qual Deus está protegendo a igreja de todos os juízos que vieram, que nós lemos ali na frente, tá? E pós-tribulacionistas acreditam até que esse é o período que a igreja vai passar pela grande tribulação, sendo perseguida, mas o Senhor a protege, tá? De novo, não é um texto fácil, tá? Olha o que o texto diz. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O texto é enigmático, né? O que se sabe desse texto? A mulher é a igreja, isso todos concordam. 1260 dias são 3 anos e meio, ou seja, pode ser que este lugar realmente seja um lugar onde a igreja esteja, tribunal de Cristo. Eu vou falar tribunal de Cristo, eu boto grande na frente. Tribunal de Cristo. Bom dia, a mulher é a igreja, então Maria foi a primeira igreja. Não tem nada a ver com Maria aqui, tá? Aqui tem a ver com a igreja. Ele está dizendo como primeiro, a mulher deu à luz, não está falando de Maria como primeira igreja, tá? Na verdade, essa mulher representa a igreja perseguida durante todas as eras. Por que a igreja como mulher aqui? Porque assim como Maria, né, deu à luz a Cristo, a igreja ela faz nascer Cristo no coração do perdido e do pecador, tá? Então, bora lá. A mulher é protegida da fúria do dragão nesse deserto, ok? É interessante porque nós vamos entender o seguinte. Vamos lembrar lá do capítulo 7 que a igreja recebe um selo. Lembram? A igreja foi selada. E nesse capítulo, selo significava proteção. E aqui, no capítulo de número 11, que nós vimos semana passada, a igreja também foi medida. Lembram que a medida do templo, que se entende, muitos interpretam que era para medir o terceiro templo, mas fala de medição, de separação de santos e ímpios, ou seja, a igreja foi protegida no capítulo 7, protegida no capítulo 11, e aqui a igreja recebe uma outra proteção, né, que seria justamente esse período que se dá aqui dentro. Bom, interessante falar que esse filho gerado por essa mulher, precisamos falar sobre 4 verdades a respeito dele. Ele é o Messias vencedor, tá? É o Messias que completa a sua obra, é o Messias que se assenta no trono e é o Messias da nossa real e definitiva alegria e esperança. Tá? É isso que importa entender. Mais do que simplesmente nós trazermos, entendermos uma exegese sobre esse texto, sobre tudo o que significa esse capítulo, o mais importante de tudo é nós compreendermos que Cristo é a razão da igreja, é o Senhor da igreja. Que a igreja está protegida nele. Que os salvos foram não apenas, né, não é simplesmente um sangue de Cristo. O sangue de Cristo, deixa eu buscar responder aqui, pessoal. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso sim, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, tá? Só que tem algo muito importante que a gente precisa observar. Que nós não fomos apenas lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados para Ele.
Nós somos propriedades dele. Nós somos sua nação santa, povo adquirido, exclusivo de Deus. E por ser povo exclusivo de Deus, é óbvio que o inimigo, o dragão, né, o acusador, ele tem o desejo de separar a igreja do seu Cristo. Então, lembrando que o próprio capítulo mostra que ele arrasta 1/3 das estrelas, nós podemos dizer sobre esse dragão aqui que ele é um ser pessoal, é um anjo caído, ele tem vontades, ele tem planos, ele tem estratégia, ele tem um sentimento de raiva, ele é inteligente, ele é capaz de seduzir, né? Ele tem objetivos claros, perseguir o Messias e a igreja. E principalmente o que mostra aqui, né, o seu principal objetivo era devorar o Messias, essa era a obsessão dele, né, devorar o filho, né, desta mulher. E o alvo não era, olha só que interessante, o alvo não era a mulher. A mulher representa quem? A igreja. O alvo não era a mulher, o alvo era o filho. O alvo do dragão era o filho. Ou seja, quando a igreja sofre, é porque Satanás quer atacar o filho na igreja. Olha só. Deixa eu achar um texto aqui. Atos, capítulo 9. Deixa eu achar aqui. Olha só. Vamos lembrar de Paulo. Paulo, antes da sua conversão, o que ele fazia? Presta atenção que eu vou dizer aqui. Paulo, antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos, correto? Perseguia os cristãos. Tanto que na morte de Estevão, né, a Bíblia vai dizer que ele respira ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Primeiro versículo de Atos 9 é chave para a gente entender isso que eu estou falando sobre Apocalipse. Atos 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, não se falava evangélicos, não se falava crente, não se falava cristão, se falava seguidores do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não estava perseguindo Jesus. O que é que Saulo estava perseguindo? A igreja. Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Então, o objetivo do diabo, o objetivo do dragão, não era perseguir a mulher, e sim devorar o filho da mulher, que é Cristo. Quando o diabo persegue a igreja, que é o caso que ele faz hoje, ele está perseguindo quem? A Cristo. Quando Saulo perseguia os cristãos, Jesus disse: tu estás me perseguindo. Ou seja, a luta contra Cristo na igreja se dá porque ele sabe que é pelo sangue do Cordeiro que ele é vencido. Ou seja, o sangue do Cordeiro. Por isso que ele ataca a igreja. Por isso que ele quer derrotar o Senhor da igreja. E ele acha que, perseguindo a igreja, ele vai derrotar a Cristo. Bom,
Outra coisa importante, dragão é um inimigo que exerce uma influência universal. Não se limita a um povo ou uma nação. Ele tem um reino, né? Ele tem súditos. Vamos ver adiante aqui, ó. Olha só. A segunda parte deste capítulo 12. Olha só. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Ó, faz uma referência aqui a Gênesis 3:1, né? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Olha só, detalhe. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de um inimigo, tá? Que é acusador, que é destruidor, que na primeira parte desta guerra, vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Só vou voltar no minhas anotações aqui. Do verso 1 até o 6, ele luta contra o Messias, perseguição, a igreja quer destruir. Do verso 7 ao 12, tem uma luta contra Miguel, olha só, 7 a 12, que nós estamos lendo, né? Verso 10, então ouvi voz forte do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele é derrotado pelo... né? Ele perdeu, ele sabe que perdeu, porque não conseguiu destruir a Cristo, embora ele persiga a igreja com a intenção de aniquilar a noiva, né? De aniquilar e de uma certa forma atingir a Cristo. Ele faz isso mesmo sabendo que é um derrotado, né? Por quê? Por que ele faz isso mesmo sabendo que ele é um derrotado? Eu já vi até casos de pessoas que falam que seria possível até o diabo alcançar o perdão, né? Mas isso é impossível pelas próprias características dele, porque ele é um inimigo, ele é um acusador, ele é um opositor cheio de ira, cheio de cólera, né? Ele não é um inimigo limitado, ele tem uma terça parte dos anjos. Então, lembrando, dragão perdeu para o Messias, o dragão perde aqui nessa batalha, né, que nós estamos falando de Miguel, e perderá. Bom, vamos lá. Primeiro, perdeu porque Deus protegeu a igreja. Deus protege a igreja, porque se a mulher que representa tanto o nascimento virginal de Cristo, tá? Mas representa a igreja em todas as eras, Cristo sempre protegeu. Tanto no nascimento, quando José tem aquela visão para o Egito, né? Olha, fuja para o Egito, proteja o menino. Depois ele descobre que Herodes morre, ele volta. E a igreja foi protegida durante todas as perseguições. Se vocês olharem a história da igreja, a gente vai começar segunda-feira com a turma 1, a disciplina de história da igreja. Nós vamos ver que, mesmo que a gente não tivesse fé, tá? Mesmo que você não tiver fé,
você olhar para a história do cristianismo e ver que ele sobrevive há mais de 2000 anos, vivo, com as mesmas verdades, com os mesmos preceitos, só isso já é motivo de você olhar para o cristianismo com olhos entendendo que há um sobrenatural em volta disso. Porque muitos homens se levantaram durante a história da igreja com objetivo, com poder bélico, com poder militar, para destruir a igreja, para acabar com a igreja, para acabar com os escritos. Mas a igreja sempre foi vitoriosa por causa do sangue do Cordeiro. Sempre foi vitoriosa. Então Deus sempre protegeu a igreja. E o que é interessante, preparou um lugar seguro. A igreja sempre foi protegida do Senhor. Por mais que muitos irmãos nossos deram a vida, morreram, muitos foram queimados, muitos foram dilacerados, muitos foram decapitados, muitos foram devorados em arenas, muitos. A igreja permanece vitoriosa. Porque a igreja não é do homem, porque a igreja ela foi comprada por um preço de sangue. Amém? Essa parte, essa segunda parte que nós estamos vendo aqui de Miguel, né? Que nós vamos ver o diabo lutando contra Miguel. Sabe o que é isso? Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus capítulo 1, verso 14 vai dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para trabalhar, para proteger, para ajudar a igreja na sua função. Então, esta batalha que nós estamos vendo agora aqui, essa segunda batalha, a primeira com a mulher e a igreja, né? O diabo perdeu. A segunda batalha ele perde porque Deus intervém dando ordem aos seus anjos em favor da igreja, tá? Então Miguel e seus anjos lutam, vencem e expulsam o dragão e seus anjos. Olha só que interessante. Isso até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo, os anjos são ministros de Deus que trabalham ao nosso favor. Os anjos são. Eles intervêm, né? Embora isso não esteja explícito no texto, né? Eles intervêm em favor da igreja. Hebreus capítulo 1, verso 14. Leia lá. Até o momento em que essa igreja estará com Cristo. Até o momento em que Cristo, né, estará com a sua noiva. Então, nós temos aí a intervenção de Deus por intermédio dos anjos. É claro que a gente tem que ter todo um cuidado, né? Para daqui a pouco não achar que nós temos que adorar anjos também. Nós vamos ver durante o próprio livro de Apocalipse, João, muitas vezes interagindo com o anjo, ele se dobra, ele se joga, se apavora com as cenas, e os anjos deixam muito claro que ele não a quem ele deve adorar apenas, né? E ele sabe muito bem disso. Bom, Deus intervém em favor da igreja, capacitando ela contra os seus inimigos. Olha o que diz o verso 11, que nós acabamos de ler. Está aqui, verso 11. Eles o venceram. Por causa do quê? Por que a igreja vence? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. Olha a importância de nós conhecermos a verdade. A Bíblia, gente, olha, ela não é um livro que tem textos ali jogados por acaso, ao léu, né? Tudo se entrelaça, tudo tem um significado. Quando Jesus diz que eu e você seríamos testemunhas, quando ele diz isso para os apóstolos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Esse testemunho por causa da palavra. A palavra que nós temos revelada é o motivo desse testemunho. É por onde nós damos o testemunho. E ele vai dizer, João diz, olha, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso que Jesus diz, olha, quem ama a sua vida, perdê-la. Quem ama a sua vida, perdê-la. Então notem que o não amar a própria vida não significa que eu vou me odiar, nada disso, né? Significa aquilo que Paulo diz, olha, Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, estar vivo é fazer a vontade do meu Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Porque a morte de Cristo é a vitória. Ele sabe disso. Então, quando Cristo diz, está consumado, né, e o próprio Cristo vai dizer, e nós já falamos aqui, tá? Mas eu vou recapitular. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 18. Quando Cristo se apresenta, ele vai dizer assim, ó. 17, a partir do 17. João diz, ao vê-lo caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Cristo tem o controle. Tem gente que gosta de brincar, né, que o diabo não tem a chave nem da própria casa. Mas é verdade, Cristo tem o controle de todas as coisas. Cristo tem controle de tudo. Ele é soberano, ele é majestoso, ele é rei. Amém? Ok? Então, a morte de Cristo é a nossa vitória. Seu sangue é a nossa maior arma. É isso que esse trecho nos mostra, que a igreja vence, né, pelo sangue de Cristo. E por reconhecer o valor sem igual deste sangue, nós somos testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos a Cristo. E a última parte desta batalha de Apocalipse 12, que é a partir do verso 13 até o 17, vai dizer assim, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Olha, que agora a perseguição não é mais do filho. Primeira parte, olha que interessante isso. Do verso 1 ao 6, nós vamos ver a mulher que gera a igreja, né? Que gera no coração, a igreja gerando Jesus no coração daquele que não crê, do incrédulo. E nós vamos ver que logo no início o dragão persegue quem? O filho. Como ele foi derrotado pelo filho, agora ele persegue quem? A mulher, que é a igreja. Olha o que diz. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada. Olha só. Lembram dos 1260 dias? Aqui está a chave, ó. Onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, esse texto... A Esther acordou. Esse texto vai se referir a Daniel 7:25 e Daniel 12:7, que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel e as metade de um tempo, né? Então,
futuristas, né? Aqueles que olham para o Apocalipse com uma visão futurista, e nós vamos estudar isso em escatologia, né? Lembrando que tem uma visão preterista, tem uma visão historicista, tem uma visão que olha para o Apocalipse e diz que ela é idealista, que é tudo alegoria, e tem a visão futurista. Então, boa parte, a maioria das igrejas cristãs é futurista, acredita que são eventos que vão acontecer. E olham para esse trecho e dizem, são os períodos da grande tribulação. Olha, a igreja é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher. Ou seja, toda a sua perseguição, toda a sua maldade, todas as suas hostes, todos os seus demônios, todos os seus métodos de perseguição de igreja que nós estamos vendo, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, se a igreja está protegida nessa primeira parte, o dragão se coloca agora a perseguir os demais. Olha só, o que diz o texto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a igreja vence pelo sangue. Mas agora a perseguição que se dá nessa terceira parte de Apocalipse, né? Que essa luta contra a mulher, que é contra a igreja, é também um período em que Satanás será derrotado. Então ele perdeu, ele perde e ele perderá a batalha. O que a gente pode olhar para Apocalipse 12 e resumir? Olhar para que este texto abra os nossos olhos espirituais. Porque nós estamos em uma constante guerra espiritual. É uma guerra que vai ganhar requintes maiores de sofrimento, de crueldade, de maldade. Quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, ele estava falando de coisas futuras. Ele estava falando de situações que estavam para acontecer. Mas o mais importante de tudo isso, é que no fim, os filhos de Deus sairão vitoriosos. Porque Deus protege. Porque não há nada a temer. Não há nada a temer. Aquele que não tem a sua vida por preciosa, esse tem um lugar. Aquele que tem a sua vida não por preciosa no sentido de você não cuidar, né? Cuidar da sua vida, cuidar da sua família, nada disso. Mas aquele que não sofre com o dia de amanhã, aquele que deposita suas esperanças em Cristo. Aquele que sabe que... Eu não vi aqui, alguém botou, não sei se foi a Lê Codin que botou. Isso aí, ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vive. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Qualquer coisa que venha acontecer, nós temos a segurança. Nós estamos guardados. Nós estamos protegidos por um Deus que nos ama, que é Pai, que deu seu Filho. E cabe a nós, como igreja, cumprir o papel desta mulher. Não a mulher que gerou, que já foi gerado, que Cristo, né, já veio, já encarnou,
O Verbo se fez carne, mas cabe a nós, igreja, gerar Cristo no coração dos incrédulos. Por isso, da importância do nosso testemunho, por isso, da importância de nós conhecermos a verdade. A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Texto tão falado nos últimos anos, né? Mas usado às vezes até de forma equivocada. Porque a verdade que Jesus está falando ali é Ele mesmo. Essa verdade sim liberta. Essa verdade sim nos tira do mundo das trevas para o mundo da luz. E Deus é luz. Amém? Então espero que você tenha gostado desta live de hoje. Se você ainda não assistiu os outros capítulos de Apocalipse, basta ir aqui no Instagram. Tem lá série Apocalipse verso a verso. Então, uma live de introdução e uma live para cada capítulo já estudado. E nós já estamos no capítulo de número 12. Tá bom? Creia. Creia que a igreja é vitoriosa. Eu e você somos mais do que vencedores. E mesmo que o cenário seja caótico, né? Mesmo que o futuro pareça ser tenebroso, há uma esperança para a igreja. Há uma esperança. Cristo venceu. Nós também somos vencedores juntamente com Ele. E Paulo vai dizer que nem olho viu, nem mente humana imaginou aquilo que está preparado, aquilo que está reservado para a sua igreja. E que eu e você possamos dizer, todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um ótimo sábado, Deus abençoe, um ótimo final de semana, rico, cheio da presença do Senhor. E diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.